Notícias de interesse do trabalhador, dos movimentos sociais e pela democracia estão aqui no seu jornal. Sindicato dos Metalúrgicos do ABC realiza a procissão de São José Operário e protesta contra a reforma da Previdência. Em São Paulo, centrais sindicais se unem na luta para barrar o fim da aposentadoria. Aqui em Brasília, o ato do 1º de maio foi na Praça do Relógio, um ponto de concentração popular em Taguatinga, no entorno da capital do país. Movimentos sociais organizados ressaltaram a importância de lutar contra a reforma da Previdência. Em Porto Alegre, 10 centrais sindicais realizam ato unitário contra a reforma da Previdência na orla do Guaíba. Centrais sindicais de todo o país foram às ruas neste 1º de maio, Dia Internacional de Luta dos Trabalhadores, em atos unificados contra a reforma da Previdência do governo Bolsonaro. Em São Paulo, o ato contou com manifestações políticas e culturais. O ato serviu ainda para declarar greve geral, marcada para o próximo dia 14 de junho. A reportagem é de Marta Raquel. Um ato inédito na história do Brasil. Todas as centrais sindicais reunidas em prol de uma pauta extremamente importante: barrar o fim da Seguridade Social e da aposentadoria. Esse 1º de maio vai marcar a greve geral do dia 14 de junho. Então, 1º de maio, unificado, histórico, e já sai chamando a greve geral para o dia 14 de junho contra a reforma da Previdência. É uma reforma que promete que vai ser justa e ela já começa tirando direitos e mantendo privilégio. Então, não tem condições, é uma reforma que ataca os mais pobres e privilegia os mais ricos. Então, nós não aceitamos isso. Se você for aqui no Capão Redondo, em São Paulo, for na Jardim Ângela, a estimativa de vida aqui é 55 anos. Ou seja, essa reforma, se ela não serve para a Marinha, não serve para a Aeronáutica, não serve para o Exército, por que vai servir para o povo brasileiro? A importância de hoje todas as centrais estarem aqui é mostrar para esse governo que todos os trabalhadores do país realmente não irão deixar a retirada de direitos e principalmente o fim da Previdência. As frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo também se uniram ao ato que lotou o Vale do Anhangabaú, em São Paulo. A luta contra a Previdência, contra a reforma da Previdência, é a luta pelo futuro da juventude. A gente sabe que nós vamos ser os mais prejudicados, porque nós não vamos enfrentar a reforma trabalhista e também a na Previdência, que retira emprego da juventude, dificulta a entrada no mercado de trabalho. A gente não vai aceitar a destruição da Previdência Pública no Brasil, que é isso que está em jogo. O que está em jogo não é uma reforma, é desmontar a Previdência Pública e impor o regime de capitalização do cada um por si, em que a aposentadoria deixa de ser um direito e passa a ser um privilégio de quem pode pagar por ela. É contra isso que nós estamos aqui. Essa união é a demonstração do quanto esse projeto é grave para o Brasil e ameaça o futuro dos trabalhadores. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC celebrou o 1º de maio homenageando São José Operário, padroeiro dos trabalhadores. Junto com representantes de diferentes religiões, os metalúrgicos saíram em procissão rumo à Igreja Matriz, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, para a Missa do Trabalhador. O repórter João Miyagi acompanhou. Operários do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e outras categorias profissionais se reuniram bem cedo em frente à sede do sindicato. De lá, eles saíram em procissão pelas ruas do centro de São Bernardo do Campo. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Essa procissão é o primeiro ato do dia que marca a luta dos trabalhadores, que é uma luta todos os dias do ano. Hoje é dia de São José Operário, ele é o patrono da classe trabalhadora, de todos aqueles que vivem em função do seu trabalho, que vivem em função da luta do dia a dia, que é sair de casa, encarar um dia de trampo, voltar para casa ou vai para a escola, ou seja, de todos os trabalhadores, né, que acreditam e têm fé, né, esse santo representa a luta de cada companheiro e companheira dessa. Os trabalhadores também aproveitaram a data para denunciar o ataque à aposentadoria, que está ameaçada pela reforma da Previdência do governo Bolsonaro. Na verdade, uma
deforma que o governo quer implantar aí, enfiar em goela abaixo pro trabalhador, né? Você vê que muitos aí já estão lutando aí para questão da aposentadoria. E essa reforma sendo aprovada, você vê, ninguém vai conseguir mais se aposentar. Uma reforma boa, ela só é boa quando ela atinge todo um conjunto na sociedade, não quando ela atinge só a minoria. A procissão terminou na Igreja Matriz de São Bernardo, onde o bispo Pedro Cipollini defendeu os trabalhadores e atacou a reforma da Previdência. A participação dos trabalhadores e dos sindicatos na discussão da Previdência Social é fundamental para a preservação da dignidade dos trabalhadores e de sua justa e digna aposentadoria, especialmente dos que se encontram mais fragilizados na sociedade. O mais grave da reforma que está sendo proposta é que o Estado está se ausentando, está largando a proteção necessária que o Estado tem que fazer. Então nós aposentados, ou os que estão para se aposentar, vão sofrer muito, porque o Estado vai deixar essa missão dele, que está na Constituição, que é fazer a Seguridade Social. Além dos católicos, representantes de religiões afro, muçulmanos e evangélicos também participaram do ato. Essa deformação da Previdência só traz desgraça para o nosso povo. Então, o jeito dos cristãos e dos religiosos em geral fazerem frente é se juntarem em grupos pequenos para a discussão das propostas e também de pressionar os deputados federais e senadores para que eles não aprovem esse pacote de maldades. Vamos conversar com o deputado do PSL, do DEM, PSDB e dizer para eles que eles não podem trair o povo. Vamos fazer uma conversa diplomática, porque eles precisarão de 308 votos. Vamos lutar para que não cheguem a isso. Quando a gente pensa em reforma da Previdência, a gente tem que pensar na questão da questão social. Que a reforma da Previdência ela tem por objetivo resguardar os trabalhadores na sua idade que é mais importante, que é na velhice. No fim do ato, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC lembrou que é preciso se mobilizar contra a retirada de direitos e que uma greve geral pelo fim da reforma previdenciária já foi marcada pelas centrais sindicais. 14 de junho é a data que está se apontando para a greve geral e é onde a gente espera que o povo brasileiro dê o recado, não só contra a reforma da Previdência, mas por emprego, por liberdade, por direito de organização, pelo direito de existir enquanto cidadão. Os atos unificados contra a reforma da Previdência aconteceram em diversas cidades em todo o Brasil, como nós mostramos agora. Acompanhe. No Ceará, o ato foi realizado no município de Crato, em Várzea Alegre, ambos na região do Cariri. Em Sergipe, o ato correu às ruas com gritos de Lula livre e faixas e cartazes contra a reforma previdenciária. No Rio de Janeiro, manifestantes se reuniram na Praça Mauá, no centro da cidade, e na Praça Afonso Pena. Foram recolhidas assinaturas contra a reforma da Previdência. A Praça do Cerne, em Contagem, Minas Gerais, recebeu protestos em defesa da Previdência e dos direitos dos trabalhadores. Curitiba, no Paraná, marcou a data com ato na rua Baltazar Carrasco dos Reis. Em São Luís do Maranhão, nem a chuva impediu que os manifestantes saíssem de casa para lutar por seus direitos. Em Teresina, no Piauí, as manifestações se concentraram na Praça da Integração. Alagoas também teve protestos. O ato ocorreu em Maceió, onde os manifestantes marcharam pelas ruas da cidade. E o Dia do Trabalhador também foi celebrado em vários países. Marchas e protestos contra a retirada de direitos marcaram a data. Na Rússia, trabalhadores e parlamentares se uniram em uma grande marcha pelo centro de São Petersburgo. Cerca de 2.000 pessoas protestaram contra a reforma da Previdência proposta pelo governo, que aumenta a idade para se aposentar. Em Istambul, na Turquia, milhares de trabalhadores se reuniram no centro da cidade para a tradicional marcha de 1º de maio. Dirigentes sindicais e partidos políticos opositores ao presidente Recep Tayyip Erdogan também participaram do ato.
Uma grande passeata também reuniu milhares de pessoas em Manila, capital das Filipinas. Trabalhadores marcharam rumo ao Palácio Presidencial para protestar contra o impacto das políticas econômicas do governo sobre os mais pobres. Cerca de 1/4 da população vive na extrema pobreza. Em Gaza, palestinos foram às ruas do centro da cidade para pedir melhores condições de trabalho e a criação de empregos. Na Itália, manifestantes foram às ruas de Turim, no norte do país, para protestar contra os baixos salários e o aumento do desemprego. Durante o ato, houve confronto com a polícia. Em Seul, na Coreia do Sul, milhares de trabalhadores se reuniram em frente à prefeitura para pedir melhores condições de trabalho. Também teve protesto no Camboja, na Argélia, no Líbano e no Sudão. Na França, o Dia do Trabalho foi marcado pela violência. Pelo menos 200 pessoas foram presas só em Paris. Cerca de 40 mil pessoas tomaram as ruas da capital francesa. Participaram do ato trabalhadores, centrais sindicais e os chamados coletes amarelos, que desde o ano passado protestam contra as políticas do presidente Emmanuel Macron. O clima esquentou em Paris quando a polícia lançou bombas de gás lacrimogênio contra um grupo de black blocs. Eles revidaram atirando pedras. Pelo menos 38 pessoas ficaram feridas. Além de Paris, outras cidades francesas também foram palco de manifestações no Dia do Trabalho. Em Bordeaux e em Marselha, no sul da França, trabalhadores e sindicalistas marcharam pelas ruas do centro das cidades. Daqui a pouco, o seu jornal mostra como foram os atos deste 1º de maio em Brasília e também no Rio Grande do Sul. A gente volta num minuto. A TVT tem uma ótima notícia para você. É que a gente acabou de fechar uma parceria com uma grande rede de distribuição de remédios de uso diário e perfumaria também. E o melhor, preços que cabem no seu bolso e comodidade. É só fazer o seu pedido pelo site bomparatodos.net ou no WhatsApp, que em pouquíssimo tempo tudo chega na sua casa, rapidinho. É bom para você, é bom para todos. Parceria tem nome, bomparatodos.net. Em Brasília, capital federal, o 1º de maio reuniu representantes de movimentos sociais e centrais sindicais na Praça do Relógio, em Taguatinga. Eles protestaram contra a reforma da Previdência e os retrocessos promovidos pelo atual governo. A reportagem é de Welson Kalinowski. O local escolhido para a mobilização do dia 1º de maio, na manhã desta quarta-feira em Brasília, foi a praça mais popular do entorno da capital. Lideranças de movimentos sociais organizados e representantes dos trabalhadores fizeram da Praça do Relógio um ponto de encontro contra a reforma da Previdência. É privatização da Previdência, privatização da Eletrobras, privatização da Petrobras, privatização dos Correios. A pauta é uma só, é entregar as riquezas do país e os direitos do povo na mão do capital para transformar isso em lucro para o capital. Esse é o objetivo do governo. O professor Marcelo Neves, da UNB, reafirmou a inconstitucionalidade da PEC da Previdência em tramitação na Câmara dos Deputados.
O que está se fazendo é algo contra o povo pobre brasileiro. É uma coisa de dizimar, de levar à miséria famílias inteiras. E junto a isso vem a ideia de que não cabe o reajuste do salário mínimo da forma que foi estabelecida no período do governo Lula. E isso significa que, se não houvesse aquela lei de Lula, hoje o salário mínimo estava em torno de R$400. Então é muito grave que nós podemos ter um achatamento do salário mínimo que já é baixo em termos de correlação com os países envolvidos. Na música veio o protesto das mulheres, que terão que trabalhar muito mais se a reforma for aprovada da forma como está. Toda a ponta ali vai estar sofrendo muito, mas a mulher mais ainda. A mulher professora aumentando em mais de 10 anos na sua carga. Nós temos que pensar que nós, mulheres, as mais prejudicadas, temos condições de aglutinar. A reforma trabalhista já passou e agora tirar esse momento maravilhoso que é aposentar com saúde para você viver mais alguns dias com seus filhos é muita maldade. A mobilização alertou para a importância da união de todas as categorias para evitar mais este retrocesso que viria para completar a retirada de direitos iniciada ainda no governo Temer, com a emenda constitucional do teto de gastos, a reforma trabalhista e a lei de terceirização de mão de obra. O próximo ato será a greve no dia 15 de maio. 15 de maio já tem o primeiro encontro e depois vamos saber onde a massa está para estarmos juntos. Só com muita mobilização nós vamos conseguir barrar isso, porque os interesses que estão envolvidos atrás disso, dos bancos brasileiros e internacionais, são muito grandes. Então nós vamos ter que culminar esse movimento numa grande greve geral. Porto Alegre também teve ato unitário promovido pelas centrais sindicais contra a reforma da Previdência. Um ato muito bonito, muita unidade, as centrais sindicais, população participando, a população perguntando, aderindo sobre o tema da Previdência, que é um tema central. O Brasil hoje é um Brasil mais triste, um Brasil que não tem Ministério do Trabalho, um Brasil que não tem Ministério da Previdência, um Brasil que não tem Ministério do Desenvolvimento Agrário. Um governo que desrespeita quem trabalha. E nesse 1º de maio sempre é importante lembrar que é o trabalho que constrói o Brasil, que é o trabalho que constrói a riqueza desse país. É preciso valorizar quem trabalha, os trabalhadores e as trabalhadoras. Por isso me parece muito importante a ideia forte da unidade entre as centrais, os partidos de esquerda comprometidos com o nosso país, com o nosso povo, com a igualdade. E nesse momento defender a democracia e os direitos sociais, nenhum direito a menos, trabalho para todos, emprego decente e defender a previdência social pública para todos. Como futura trabalhadora, eu acho muito importante lutar pelos meus direitos, como ativista, como mulher, acho muito importante ter essa representatividade hoje na sociedade. Lutar pela minha mãe, pelo meu pai, que eles possam se aposentar, porque eles suaram. Esse Brasil é feito de suor de trabalhador. Não acho que eles têm que vir aqui dizer que com que idade a gente tem que se aposentar, com 65 anos, com mais, a gente tem que lutar, sabe por quê? Porque um povo é feito de história e eles não podem apagar isso. A juventude está na rua para defender o direito do povo brasileiro. O direito de aposentadoria para não acontecer com o povo brasileiro que acontece no Chile hoje, que é de suicídio de idosos que não têm o que fazer depois do tempo de contribuição. Então a gente veio para a rua para dar um recado para o Bolsonaro, que é que a juventude está do lado do povo trabalhador, está do lado do idoso em defesa da Previdência. Enquanto Leopoldo Lopes se refugia primeiro na casa do embaixador do Chile em Caracas e depois na casa do embaixador espanhol, seu parceiro Juan Guaidó, apesar da derrota na tentativa de golpe na Venezuela, continuava com um discurso que beirava mais uma bravata. Hoje, Guaidó disse que pretende promover ações diárias até a queda do presidente eleito Nicolás Maduro. A crise na Venezuela é o tema de hoje do comentarista internacional Flávio Aguiar. Se a tentativa de golpe fracassou, ela deixou uma série de perguntas e questões no ar. Por exemplo, por que Guaidó antecipou a iniciativa para 30 de abril, se ela estava prevista para o 1º de maio, com as manifestações que devem ocorrer nessa data? Uma hipótese afirma que Guaidó soube antecipadamente que estas manifestações do 1º de maio não seriam tão massivas quanto o esperado ou desejado, e por isso tomou a iniciativa de antecipar
o movimento para ganhar a parada no grito, por assim dizer. Projetou tomar a base militar de La Carlota, a leste da capital e a 10 quilômetros do Palácio Presidencial de Miraflores, e realizar uma caminhada triunfal com Leopoldo Lopes em direção à sede do governo. A caminhada virou um fiasco. Lopes refugiou-se primeiro na casa do embaixador do Chile e agora na casa do embaixador da Espanha. Outra questão. O que o chanceler brasileiro Ernesto Araújo, conhecido pela feroz oposição a Maduro, a ponto de ter cogitado uma intervenção direta na Venezuela, foi fazer nos Estados Unidos na véspera da tentativa de golpe. Oficialmente, ele se reuniu com autoridades norte-americanas para ultimar temas abordados quando da visita de Bolsonaro a Trump. Mas a proximidade das datas e o empenho dos Estados Unidos em apoiar imediatamente a tentativa de golpe levantam a suspeita de que o assunto fosse mesmo a projetada situação na Venezuela. Logo depois da iniciativa de Guaidó, Mike Pompeo, diretor do Departamento de Estado, anunciou que Maduro estava pronto para fugir em direção a Havana e que foi a Rússia que o convenceu a ficar. O governo norte-americano anunciou também novas e duras sanções contra a Venezuela e Cuba. Essas medidas e a guerra de informações apontam para a ideia de que, de algum modo, as investidas contra a Venezuela, além de tentarem derrubar Maduro para obter o controle das imensas reservas de petróleo desse país, as maiores do mundo, também poderiam fazer parte de uma estratégia eleitoral de Trump. Se isso se confirmar, haverá então uma série de ataques contra a Venezuela até o ano que vem, quando devem acontecer as eleições nos Estados Unidos. Aí haveria um ataque mais robusto, talvez até com a participação militar dos Estados Unidos, para mobilizar uma situação de guerra e em favor da reeleição do presidente republicano. Por outro lado, a tentativa expôs também fraturas no bloco internacional que apoia Guaidó, que saiu enfraquecido do evento. Países da União Europeia, como a Espanha, por exemplo, manifestaram-se favoráveis ao autoproclamado presidente da Venezuela, mas contrários a um golpe de Estado ou a uma solução militar de qualquer tipo. Além dos Estados Unidos, os mais aguerridos defensores de uma derrubada de Maduro a qualquer preço parecem ser Ivan Duque, o presidente da Colômbia, e os setores olavistas do governo brasileiro. Finalmente, não se pode descartar a ideia de que tenhamos presenciado um fake golpe, isto é, uma espécie de ensaio geral destinado a medir com que forças Maduro realmente conta e como elas reagiriam, para depois se arquitetar um golpe melhor organizado. Flávio Aguiar para a TVT, direto de Berlim. Veja agora outros destaques desta quarta-feira. A história do Javali Selvagens, time de futebol amador que ficou preso num complexo de cavernas em Bangkok, capital da Tailândia, vai virar ficção. Os produtores ainda avaliam se o resgate dos 12 garotos e o treinador, em junho de 2018, será retratado em minissérie ou filme. A justiça britânica condenou o fundador do Wikileaks, Julian Assange, a 50 semanas de prisão por entender que ele violou sua liberdade condicional ao refugiar-se na embaixada equatoriana, em Londres, por 7 anos. O asilo evitou que Assange fosse extraditado para a Suécia, onde respondia por estupro. O australiano ainda é acusado de cyberpirataria pelos Estados Unidos, que também quer a extradição dele para lá. No Reino Unido, a oposição trabalhista pediu que o governo rejeite a decisão norte-americana, afirmando que o Wikileaks ajudou a expor atrocidades cometidas pelo exército norte-americano no Iraque e Afeganistão. Mais de 60 pessoas acabaram detidas no centro da cidade de São Petersburgo, na Rússia, durante protestos contra o governo de Vladimir Putin. Os cerca de 2.000 manifestantes foram às ruas da segunda maior cidade russa protestar contra a queda dos padrões de vida após sanções ocidentais devido à anexação da Crimeia ao país. Mega deslizamento em La Paz, capital da Bolívia, destruiu 17 casas e danificou outras 50. O deslocamento de terra na área, que estava interditada e sem moradores durante o ocorrido, deixou 380 pessoas desabrigadas. Ninguém se feriu. Centenas de pessoas participaram hoje do ato que lembrou o incêndio e o desabamento de um prédio no Largo do Paissandu, no centro de São Paulo, ocorrido há um ano.
7 pessoas morreram e 2 foram dadas como desaparecidas depois que o edifício Wilton Paes de Almeida pegou fogo na madrugada de 1º de maio de 2018. As dezenas de famílias que moravam na ocupação continuam sem moradia. Não somos bandidos, não somos terroristas, somos ativistas, intermediários do sofrimento com o poder público. Então eu queria aqui fazer uma cobrança diante da imprensa. Cadê os responsáveis do prefeito, o governador, o então interino presidente Temer na época e o Ananias? Cadê os culpados? Cadê os culpados dessa tragédia anunciada? Hoje está fazendo um ano de luto e a Carmen disse da tragédia anunciada, mas é um assassinato anunciado, porque todos sabem que a falta de moradia mata a vida das pessoas. E o poder público e a sociedade acusam a população pobre de ocupação. Mas quem ocupa as terras do país e ocupa os imóveis são os grandes. Veja agora como fica o tempo nesta quinta em São Paulo e outras cidades. A quinta-feira será nublada em São Paulo, com máxima de 26 e mínima de 18 graus. Pancadas de chuva estão previstas ao longo do dia. Umidade relativa do ar em média de 50% e índice ultravioleta alto. Em São Bernardo do Campo, a quinta-feira também será de chuva. Temperatura máxima de 26 e mínima de 18 graus. Na cidade de Mogi das Cruzes, o dia começa ensolarado, mas à tarde chove. Máxima de 25 e mínima de 19 graus. E em Brasília, também chove a partir da tarde. Temperatura máxima de 27 e mínima de 19 graus. Nesse dia de luta, eu quero lembrar que você pode ajudar a financiar a TVT no YouTube. É muito fácil, é só clicar em Seja Membro. Quando você se torna membro, passa a contribuir com R$ 8,00 por mês e ajuda a fortalecer a TVT. Assim, nós continuaremos a levar a melhor programação para todos os cantos do país. Vem fazer parte desse time e ajude a gente a se tornar ainda maior e espalhar a programação mais democrática do Brasil. A gente conta com você. Então, não esquece, espalhe a notícia para todo mundo. Depois do intervalo, trabalhadores rurais e mulheres também vão às ruas para defender seus direitos. A gente volta já. A TVT tem uma ótima notícia para você. É que a gente acabou de fechar uma parceria com uma grande rede de distribuição de remédios de uso diário e perfumaria também. E o melhor, preços que cabem no seu bolso e comodidade. É só fazer o seu pedido pelo site bomparatodos.net ou no WhatsApp, que em pouquíssimo tempo tudo chega na sua casa, rapidinho. É bom para você, é bom para todos. Parceria tem nome, bomparatodos.net. Muito bem, chegou a hora de ler os comentários que vocês mandam para cá, pelas redes sociais. O João Batista Oliveira falou o seguinte: essa reforma cruel é covarde e não pode ser aprovada nunca. Queremos Lula livre, ele fala. A Maria de Fátima Leal também deixou recado e disse o seguinte: não temos o que celebrar nesse 1º de maio. A Elisete Mendes também deixou recado nas redes. Ela falou o seguinte: se você não lutar, sua aposentadoria vai acabar. E o Tomás Silva falou assim: esse governo atual está desmontando o nosso país e o intuito da reforma da Previdência é nada mais que a entrega do brasileiro aos bancos privados, com a desculpa de resolver o problema econômico. No próximo intervalo, eu leio mais mensagens que vocês mandam para cá. Até daqui a pouco. O ato unificado de hoje no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, organizado pelas 10 centrais sindicais brasileiras, mostrou que não será fácil para o governo Bolsonaro aprovar a reforma da Previdência e fazer novos ataques aos direitos dos trabalhadores. A avaliação é do comentarista político João Caires. Foram 10 centrais sindicais, então algo inédito, algo histórico.
o que mostra que o governo Bolsonaro não vai ter moleza frente às centrais sindicais, porque num ato unitário eles se declaram contra essa reforma. Na palavra das centrais sindicais não é uma reforma, é uma destruição do sistema de seguridade social. Além disso, declararam unitariamente que o dia 14 de junho será um dia de greve geral, assim como aquele do dia 28 de abril de 2017. Então, as centrais sindicais, junto com os sindicatos presentes aqui e com a população que está participando e participou ativamente do ato político, e também ninguém é de ferro, tem festa, também souberam do grande ato que vai ter, a grande luta do setor da educação. A Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, a CNTE, já marcou para o dia 15 de maio um dia nacional de paralisação da educação, uma greve geral da educação. Então, teremos muita luta, muita disposição por parte dos sindicatos, e o governo tem que começar a conversar. Ninguém pode mexer na Previdência, algo que influencia a vida de mais de 200 milhões de brasileiros, ou seja, influencia a vida de todos nós. Querer fazer uma reforma, que na verdade não é uma reforma, como o próprio diz aí as centrais sindicais, é uma destruição, sem conversar com as pessoas. Eles estão querendo entregar o sistema de seguridade social para o sistema de capitalização, que é um sistema falido no mundo. Apenas 18 países, só para vocês terem uma ideia, que fizeram isso, mudaram de ideia. Os 30 analisados pelo OIT, 18 já mudaram, já voltaram para o sistema de solidariedade como é o nosso. Argentina, Bolívia, Rússia e outros países tomaram essa decisão de fazer o regime de capitalização nos anos 80 e viram que esse regime é fadado ao fracasso, como estamos vendo agora no Chile e em outros países que apontaram isso. Então, o Brasil não precisa, de fato, de uma reforma da Previdência. Já foram feitas várias reformas que, inclusive, combatem privilégios, entre outras coisas. E a reforma da Previdência não é algo que é para ser feito da noite para o dia. E também tem uma outra questão. A Previdência Social não é para tratar de equilíbrio fiscal. A Previdência Social, a Seguridade Social, é para tratar de equilíbrio social. Porque o nosso sistema de Seguridade Social é uma máquina de distribuição de renda, onde as pessoas têm uma renda que possa sobreviver. Então essa luta vai ser muito forte, muito ferrenha, porque as centrais sindicais demonstraram isso e a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação também aponta a luta. Então, o calendário de luta, dia 15 de maio, dia de paralisação, de greve geral da educação, e dia 14 de junho, dia de greve geral. Então, os trabalhadores, a população geral, fiquem atentos às informações, às notícias nas redes sociais, nos boletins dos sindicatos, das centrais sindicais, para que possamos, de uma maneira ou outra, pressionar os deputados. E existe um mecanismo chamado Na Pressão, criado pela Central Sindical CUT, que criou um sistema que você baixa um aplicativo e você consegue os telefones celulares através do WhatsApp de todos os deputados e senadores. E aí você pode mandar uma mensagem que já vem previamente escrita para pressionar o seu deputado que você ajudou a eleger ou mesmo aquele que você não ajudou a eleger. Então, é isso. Estou aqui diretamente ao lado do Anhangabaú, acompanhando esse ato histórico. Não poderia estar de fora. Gleisi Hoffmann, presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, e o ex-ministro Fernando Haddad também participaram da celebração do 1º de maio no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. Eles reforçaram que o momento pede união para barrar a reforma da Previdência de Bolsonaro e ressaltaram que o Brasil sofre com desgoverno. O governo está fazendo uma campanha mentirosa, dizendo que a reforma da Previdência é boa, que é contra privilégios. Até agora nós não vimos quais são os privilégios que serão atacados. Quem vai ser atacado é o trabalhador rural, são as mulheres, é o benefício de prestação continuada, é o trabalhador em geral que vai ter que pagar mais para ganhar menos. Nós vamos lutar e esperamos que toda a reforma seja rejeitada. É para isso a nossa luta. O governo Bolsonaro tem exatamente a mesma agenda econômica, a mesma do governo Temer. É uma agenda que fracassou nos últimos 3 anos. Ao invés de trazer progresso, está trazendo mal-estar para os trabalhadores brasileiros. Uma angústia muito grande. As famílias não conseguem ver perspectiva
de empregarem seus filhos com dignidade, com direitos assegurados na nossa Constituição. São governos, Temer e Bolsonaro, de desmonte do Estado Social que nós estamos construindo desde 1988, sobretudo a partir da presidência do companheiro Lula, que está há 1 ano preso injustamente. Olha o lucro dos bancos, cada vez maiores, e o povo passando fome. Está errado. Nós temos que lutar contra isso. Um 1º de maio sem comemoração para mais de 13 milhões de brasileiros sem trabalho. No Rio de Janeiro, acompanhamos a luta cotidiana de trabalhadores e trabalhadoras em busca de emprego. A reportagem é de Viviane Nascimento. É como um roteiro de filme que se repete. Filas, entregas de currículo, frustração. Rotina compartilhada por quem procura a primeira oportunidade. Tudo que a gente procura é experiência, não sei quantos anos, experiência, só que ninguém dá a primeira oportunidade. Se não der uma oportunidade, como a gente vai ter experiência em alguma coisa? Já tem 3 anos que eu estou procurando emprego e nada, tenho tudo que eles querem, mas só que precisam de experiência. E por quem já está acostumada a se adaptar ao mercado. E mesmo assim, não encontra emprego. Comecei a trabalhar, eu tinha 11 anos de idade, eu tenho 23, então eu já fiz muita coisa. Já trabalhei como vendedora, balconista, chapeira, fritadeira, frentista, já também conta de criança, trabalhei 4 anos tomando conta de criança numa escolinha. Em alguns casos, o processo é ainda mais cruel, como para as mães. Tendo uma certa dificuldade para estar entrando novamente no mercado de trabalho. Mesmo a gente tendo experiência, tô vendo assim, uma dificuldade muito grande, porque às vezes a gente pensa que finalizou na entrevista, parece que você vai conseguir a vaga, mas quando você fala que tem filho pequeno... Na feira de empregos, que ocorre uma vez por semana no Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações, são inúmeras as histórias de demissões e dificuldades. Para Francisco Isidoro, a reforma trabalhista agravou o problema. Desde a reforma trabalhista do Temer, não é? Que prometia com a reforma aumentar e gerar empregos, e o que aconteceu foi o contrário. E agora, de novo, se fazem promessas de que com a reforma da Previdência isso vai gerar empregos, o que é mentira. O que a gente vê é que tudo isso só vem gerando mais desemprego e mais desemprego. Ruth sentiu na pele a concretização da nova política das empresas. Falaram que era para reduzir custo, devido a ser antiga na casa, aí mandaram embora. Ah, então demitiram você para contratar outra pessoa pagando menos? É, com certeza, né? Não só eu, mas várias outras meninas. A fila aqui nesse ponto de distribuição de vagas mostra que a situação no Rio de Janeiro é ainda pior do que a média nacional. O estado registrou uma taxa de 15% de desemprego no 1º trimestre de 2019. Uma situação que está longe de melhorar. 3 anos atrás, 4 anos atrás, a gente fazia uma ação aqui no Sintel, que é um parceiro nosso, o Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações, onde a gente trazia 400 oportunidades e não davam 200 pessoas. Sobrava vaga, né? De 2, 3 anos para cá, isso inverteu completamente. Então hoje a gente traz, por exemplo, 600 oportunidades e dá 1.500 pessoas, divulgando de forma bem restrita, né? Ou seja, explodiu. O ano passado explodiu o desemprego, o início desse ano está muito ruim, está uma coisa muito ruim, tá? E realmente a gente não está vendo luz no fim do túnel. Trabalhadores e professores rurais, professores e trabalhadores rurais também serão duramente afetados pela reforma da Previdência. E as categorias marcaram presença nos atos de hoje. Essa reforma aumenta o tempo de contribuição e aumenta a idade para aposentadoria. Sem contar que o professor não pode somar o tempo que ele teve em outro trabalho para o tempo de magistério, fazendo com que os professores tenham que trabalhar mais de 40 anos na sala de aula. E nós sabemos que o trabalho docente é um trabalho que gera uma série de doenças do trabalho. E então esse projeto vai levar professores e professoras, que é a maioria da categoria, a morrerem antes de ter o direito à aposentadoria. Como que essa reforma da Previdência afeta a população do campo? Afeta em muito, porque nós já estamos naquilo que é o mínimo, que é salário mínimo, dificuldades imensas para se aposentar no campo brasileiro hoje, mexer nos direitos dos trabalhadores.
tirando da condição de se aposentar, comprovando a atividade, para passar para o regime que você vai ter que pagar mensalmente ou anualmente para se aposentar, isso muda completamente a estrutura. Além das dificuldades que estão criando no acesso e na revisão que querem fazer dos benefícios rurais. As mulheres, em especial as negras, estão entre as mais afetadas pela reforma. Entre os principais apontamentos, elas destacam salários baixos e dupla jornada de trabalho. Explica pra gente por que a luta contra a reforma da Previdência também é uma luta feminista. Acho que é muito importante a gente pensar, entender que entre a classe trabalhadora, nós, as mulheres, estamos numa condição de desigualdade. A reforma da Previdência, ela já nos encontra num ponto de partida de desigualdade. Por isso que a gente chama ela não de reforma, mas de deforma. Porque ela não está melhorando a vida das mulheres, ela não se propõe a redistribuir renda, mas ela se propõe sim a aprofundar a desigualdade. Ela afeta diretamente as trabalhadoras rurais, as trabalhadoras domésticas, nós mulheres que temos jornadas de trabalho mais longas e que isso precisa ser reconhecido pelo conjunto da sociedade nos anos de contribuição e na idade mínima para aposentadoria. Infelizmente, esse governo, o anterior, que foi um golpe que deram na Dilma, e agora, com esse Bolsonaro, infelizmente nós vamos voltar para a escravidão. Direito nenhum, acabou tudo, não tem férias, não tem 13º, não tem aposentadoria, não tem nada mais, acabou com tudo. Viramos refém, só isso, mulher já é tripla jornada. Com essa nova proposta de reforma que é deforma, esquece. Hoje, 1º de maio de 2019, você acompanhou aqui no seu jornal. Sindicato dos Metalúrgicos do ABC realiza a procissão de São José Operário e protesta contra a reforma da Previdência. Em São Paulo, centrais sindicais se unem na luta para barrar o fim da aposentadoria. Aqui em Brasília, o ato do 1º de maio foi na Praça do Relógio, um ponto de concentração popular em Taguatinga, no entorno da capital do país. Movimentos sociais organizados ressaltaram a importância de lutar contra a reforma da Previdência. Em Porto Alegre, 10 centrais sindicais realizam ato unitário contra a reforma da Previdência na Orla do Guaíba. Amanhã, das 7 às 9 da manhã, você assiste o Jornal Brasil Atual aqui na TVT, no YouTube e na Rádio Brasil Atual. A luta por direitos humanos e por democracia continua. Como também continuam as lutas diárias por um país mais democrático, sem censura. A luta por termos um país que não queira calar estudantes, professores e universidades. Um país que reconheça os direitos dos povos indígenas, quilombolas, dos trabalhadores rurais. Um país que se livre dos preconceitos, todos os preconceitos. Um país onde definitivamente a mulher seja respeitada na sua mais ampla magnitude. Um Brasil gigante sim, mas que seja justo para todas e todos. Essas lutas diárias sempre terão espaço aqui na TVT. Nós fechamos essa edição com uma homenagem àqueles que diariamente lutam com todas as forças para transformar a dura realidade desse país. Uma boa noite a todos e a todas e até amanhã.
Gente, deixa eu ler os últimos comentários que vocês mandam pra gente. A Sandra Ribeiro falou assim: a Previdência faz parte da rede de proteção social que não podemos deixar cair, aliás. Depende de nós, ela fala. O Luiz Azevedo também deixou recado, falou o seguinte: no momento, no Brasil, queira ou não, só tem um para salvar o país e governar sem falação. Luiz Inácio Lula da Silva. O Vanderlei Moraes também entrou nas redes sociais, deixou recado, falou assim: a agenda econômica de Temer e agora de Bolsonaro não passa de uma agenda do crime. Monique falou o seguinte: nós é que temos que libertar o Brasil. Consciência política é o que os brasileiros precisam. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês, por esse feedback, as mensagens que vocês mandam. Seu Jornal volta amanhã, pontualmente, às 7 da noite. Bom final de feriado de 1º de maio para todo mundo. A gente se vê numa próxima. Até lá!